Muito bem, pessoal, bom dia. Vamos lá então, gravando o segundo vídeo aí da nossa aula, a aula que vai tratar sobre a questão de energia mecânica dissipada, né? Começamos então aí ouvindo uma musiquinha, né? Uma música que se chama Wake Me Up, né? Quem canta é Aloe Black, né? Uma musiquinha para dar uma descontraída, ela tem uma letra legal para esse momento que a gente está vivendo aí, uma coisa legalzinha, tá? Muito bem, então, vamos lá. Começamos então por acompanhar aqui o nosso material, o primeiro slide. O primeiro slide ele começa tratando então da energia mecânica dissipada, tá? Então, a gente já havia visto nos materiais anteriores a questão de conservação de energia, tá? Bom, quando temos a conservação de energia, energia inicial é igual à energia final. Quando nós temos uma situação em que há uma dissipação de energia, geralmente por atritos variados, ou atrito com solo, atrito com ar, formas de atrito diferentes, né? Parte da energia não é conservada no sistema e ela é perdida, ela é dissipada em outra forma que não é aproveitada. Tá? Então nós temos ali a ideia inicial de que a energia dissipada no sistema nada vai ser mais do que a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Tá? E essa energia dissipada, como é uma energia perdida, ela sempre será negativa, porque a energia final do sistema sempre será menor do que a energia inicial. Tá? Então, este é o motivo pelo qual aparece o sinal negativo para a energia dissipada. A energia dissipada sempre será negativa porque representa uma energia que é perdida no sistema, certo? Muito bem. O segundo slide, então, traz ali para nós a questão de um escorregador simples, em que uma criança sobe no escorregador e desce no escorregador, tá? Que trata do exemplo 10, então, né? A criança sobe no escorregador lá a 4 metros de altura e vai descer aquela rampa ali e chega no ponto B lá no solo com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então o problema sugere a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado e a massa da criança de 40 kg. Tá? E pede para terminar então, letra A, qual a energia dissipada pelo atrito, e a letra B, qual seria a velocidade que a criança chegaria lá na base do escorregador se não houvesse o atrito. Perfeito? Então, é importante observar o seguinte, né? No ponto A, a criança, quando começa a descer o escorregador, ela tem velocidade inicial igual a zero. Tá? Então, se a velocidade inicial é igual a zero, ela não tem energia cinética. Lá no ponto A, como tem uma altura de 4 metros, ela tem apenas energia potencial gravitacional. Tá? E no ponto B, como o ponto B está na altura zero em relação ao solo, no ponto B a criança vai ter apenas energia cinética e não terá energia potencial gravitacional. Certo? Então, nós vamos ter uma transformação do ponto A para o ponto B de energia potencial gravitacional em energia cinética. Tá? E como o problema já indicou que vai ter energia dissipada pelo atrito, né? Então, a energia inicial será igual à energia final, mas não conservada. Então, para demonstrar essa não conservação, a energia inicial, que é a potencial gravitacional, vai ser igual à energia final, que é a cinética, mais a parcela da energia dissipada, né? Que a gente aponta ali então. Então, para resolver a letra A fica isso, né? Energia potencial gravitacional inicial igual à energia cinética final mais a energia dissipada. Isso finaliza o nosso slide 2 aí, tá? Partindo para o 3, começa a abrir essa equação, então, né? A energia inicial, que é a potencial gravitacional, vai ficar mgh, igual à energia cinética final, que é mv ao quadrado sobre 2, mais energia dissipada, que é a parcela que a gente vai calcular que o problema está desejando na letra A. Substituindo os dados, a massa o problema forneceu, né? Nesse caso, não dá para omitir a massa, como nos exemplos anteriores em que a gente omitia a massa e simplificava ela, não dá porque tem a parcela de energia dissipada que não tem a variável massa ali. Tá? Então, obrigatoriamente tem que ser disponibilizada a massa no problema. Dando a massa de 40 kg, a gravidade 9,81, a altura inicial de 4 metros, a velocidade final de 6, substituímos esses dados todos nessa equação já desenvolvida, tá? E vamos chegar lá então o valor de 40 vezes 9,81 vezes 4, igual a 40 vezes 6 ao quadrado dividido por 2, mais a parcela de energia dissipada. Tá? A primeira parte da igualdade resultará em 1569,6, a segunda parcela da igualdade resultará em 720, mais energia dissipada. Esse 720 que está somando energia dissipada passará para o outro lado, subtraindo. Então teremos lá 1569,6 menos os 720.
que vai corresponder ao valor da energia dissipada. Nesse caso aqui, a energia dissipada foi de 849,6 joules, tá? Então, frente à energia inicial, que era 1569,6, temos praticamente mais da metade da energia foi dissipada pelo atrito, tá? Então, chegamos à resposta da letra A. Essa energia dissipada, 849,6 joules. Para a letra B, o problema é saber, então, qual seria a velocidade que a criança chegasse no solo se não tivesse o atrito. Então, a gente volta e desenvolve a equação como se fosse conservação de energia, sem atrito. Então, a energia inicial será igual à energia final. Quem é a energia inicial? Energia potencial gravitacional. Quem seria a energia final? Energia cinética. Então, mgh igual a mv² sobre 2. Neste caso, sim, como não temos a parcela da energia dissipada, os termos da massa podem ser simplificados, como está mostrado ali no slide. Tá? Então, fica só GH igual a v² sobre 2. Substituindo 9,81 vezes 4, igual a velocidade ao quadrado sobre 2, vamos ter 39,24. O 2 que estava dividindo passa multiplicando, então 39,24 vezes 2, que dá igual a 78,48. Igual a velocidade ao quadrado. Tá? Como a velocidade está ao quadrado, para resolver isso, extraímos a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 78,48 será igual a 8,86 metros por segundo. Veja, essa é a velocidade com que a criança chegaria na base do escorregador se não houvesse atrito. Como existiu atrito, a velocidade dela que ela chega na base é menor, porque parte da energia foi perdida, né? Então, em vez de chegar com 8,86, ela chegou com 6. Tá? Então, este é o exemplo 11, que é o exemplo de conservação de energia, mas com o fator da perda por parte do atrito, certo? Na sequência, tem-se aí a questão do desenvolvimento a respeito do penetrômetro de impacto. Né? O penetrômetro de impacto é um instrumento que a gente usa na agronomia para determinar a resistência à penetração no solo. Isso, lá na próxima unidade, a gente vai determinar, esse fator é importante para determinar a compactação do solo. Tá? Aqui nos cabe entender como funciona o penetrômetro. Ele funciona baseado nos princípios físicos de conservação de energia. Tá? Então, nós temos um instrumento que ele é constituído de um bloco de aço, né, cilíndrico de massa M maiúscula, uma massa consideravelmente maior que o resto da estrutura, tá? Uma haste metálica no qual este bloco vai poder percorrer, tá? Então, nós temos ali o desenho que mostra essa representação, tá? Um esquema representativo à esquerda e o desenho de um catálogo técnico à direita. Tá? Então, como diz ali, o penetrômetro de impacto é um aparelho de medida de resistência do solo, né, do tipo dinâmica, cuja penetração ocorre por impacto. Tá? No slide seguinte, aparece ali, ó, para compreender como se dá o funcionamento do penetrômetro de impacto, tem um link de um videozinho. Esse videozinho mostra realmente uma pessoa utilizando o penetrômetro de impacto lá na situação do dia a dia. E aí vocês vão poder ver como que seria a utilização desse penetrômetro que vamos realizar na medida do possível, quando retornarmos às atividades presenciais, realizaremos então essa atividade com o penetrômetro de impacto para determinar a resistência à penetração no solo em algumas atividades. Tá? Então tá ali o link, quem quiser ver como funciona o penetrômetro, é só dar uma olhada nesse link aí, é um videozinho de 2 minutos e pouquinho. Tá? Então o exemplo 11 pede justamente o seguinte: o instrumento ilustrado na imagem, constituído de penetrômetro de impacto, quando o bloco de massa M maiúscula cai por uma altura H, faz com que a haste metálica pontiaguda, que tem uma massa M menor, né, penetre no solo por uma profundidade X. Usando os princípios físicos estudados anteriormente, encontre a força de reação do solo em função do M maiúsculo, M minúsculo, a altura H e a penetração X. Tá? Então, no slide seguinte já temos um esqueminha ali que mostra, né, ó, a massa, aquele cilindro da figura em azul, é a massa M maiúscula, que é a massa que vai causar o impacto. Aí o resto da estrutura é o que a gente chama de haste, tá? Que possui uma massa M minúscula, de valor menor que a massa M maior. Tá? A figura de baixo já mostra ali, ó, como é que está a posição inicial. Esse bloco azul, ele é deslocado lá para cima. Tá? Então, quando ele está lá na parte superior, ele possui, este bloco especificamente, possui uma energia potencial gravitacional que é calculada pelo produto massa M maiúscula vezes a gravidade vezes a altura H que ele foi deslocado. Aí ele é abandonado, ele vai cair e vai bater naquele anteparo que tem ali de baixo. Né? Ele cai por uma altura H, bate naquele anteparo e faz com que toda a haste
mais o bloco M maiúsculo penetre no solo por uma profundidade x. Quando o sistema todo penetra no solo por uma profundidade x, nós temos a energia potencial gravitacional do sistema todo. Então, nós vamos ter duas parcelas de energia aqui. A energia potencial gravitacional só do bloco de massa M maiúscula, somado com a energia potencial gravitacional do sistema todo, que inclui haste mais o bloco. Tá? No slide seguinte, já começa o desenvolvimento, então, da equação. Né? A energia inicial é igual à energia final. Tá? Nesse sistema aqui, nós temos perda de energia. Porque se não houvesse o atrito da ponta com o solo, esse penetrômetro penetraria no solo por uma profundidade infinita. Por o fato de que ele não penetre numa profundidade infinita é justamente porque o solo opõe uma resistência à penetração. Então, né, a energia inicial, que é a energia potencial gravitacional do bloco M maiúsculo, mais a energia potencial gravitacional do sistema todo, da soma das massas, né, será igual ao trabalho realizado pela força de atrito. Tá? Então a gente abre a equação e desenvolve ela como está ali. Tá? O objetivo desse exercício é só que você encontre a equação que permite calcular qual é a força de atrito aplicada pelo solo nesta haste. Né? E aí, desenvolvendo aquela equação, a gente chega que a força de atrito vai ser o produto massa M maiúscula vezes a gravidade vezes a altura H, mais a soma da massa M mais a massa M minúscula, né, a massa do bloco mais a massa da haste, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela profundidade que ele penetra, tudo isso dividido pela profundidade de penetração. Tá? Isso nos permite calcular, então, a força de atrito exercida pelo solo sobre a haste. Perfeito? Bom, gente, então assim, agora, diante dessa parte final da unidade 1, que isso aqui finaliza a unidade 1, tá? Vocês vão ter aí mais 3 exercícios para serem resolvidos, naquele mesmo esquema, resolve o exercício no caderno, tá? Tira a foto, manda para o e-mail, são exercícios número 22, 23 e 24, 3 exercícios só, tá? Segue no material também o link desse vídeo que está sendo produzido agora. Esses exercícios devem ser entregues, então, até o dia 8/4, tá? Para validar as presenças dessa aula sobre energia dissipada, certo? Outra coisa importante, já vou enviar também um material no SIGA relacionado às atividades da primeira avaliação. A primeira avaliação, aqueles 10% que vocês fariam de qualquer forma em casa e entregariam no dia da prova presencial, tá? Então essa parte vocês vão desenvolver e vão mandar também por e-mail, a gente vai estar validando isso. Ok, pessoal? Tá? Então, dúvidas, né? Amanhã teremos o nosso primeiro encontro webconferência para tirar algumas dúvidas possíveis aí, ok? Seguimos aqui com um sonzinho, né, para aproveitar o dia. Valeu, pessoal. Bons estudos aí para vocês. Abraço.